Eu e você somos um com o Deus da cura. Não há separação. Eu e você somos um com o Deus dos milagres, o Deus da sabedoria, o Deus da paz. Eu e você somos um com o Deus da provisão. Eu e você somos um com o Deus da santidade. Quando Ele recriou o nosso espírito, nos deu uma nova natureza, a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, que através dessa nova natureza nós já conseguimos escapar das tentações, seduções e pecados deste mundo. O Senhor nos fez fortes espiritualmente, prósperos, saudáveis e cheios do Espírito Santo. Ele nos supriu pela sua presença em nós. A sua presença em nós mudou a nossa natureza e nós precisamos do colírio da graça. Peça para o Senhor: Deus, mostra quem eu sou aos teus olhos. Senhor, abre os meus olhos espirituais, me dá espírito de sabedoria e revelação. Paulo orava todos os dias, lá em Efésios capítulo 1, do 16 ao 19, e também em Efésios 3, para que Deus abrisse os olhos do povo de Deus, para que eles soubessem quem eles são, o que eles têm e o que eles podem em Cristo. O que nós precisamos da renovação da mente através da comunhão, para que Deus abra os nossos olhos espirituais e saibamos quem nós realmente somos. Porque desde a queda nós nos identificamos com os efeitos da queda. O endividado se vê como endividado, o doente se vê como doente, e o pecador se vê escravo e fraco. Mas a grande verdade é que a cruz de Cristo não foi uma fraude. Ele, de fato, na cruz do Calvário, nos salvou com uma plena e poderosa salvação. Isso é descortinado aos poucos. Este é realmente o grande privilégio e a recompensa da comunhão com o Senhor. Aqueles que levam a preciosa semente chorando voltarão com alegria, trazendo consigo seus feixes. A revelação que Deus quer produzir em nossas vidas, abrindo os olhos do nosso entendimento, nos fará crer sem duvidar, dizer com convicção, porque tem um coração esclarecido. Eis-nos aqui, meditando na palavra do Senhor nessa atmosfera celestial, crendo que o próprio Deus não está nesses momentos apenas trazendo informações, não trazendo apenas teologia, embora correta, bíblica, mas também a sua presença para esclarecer e transformar informações em revelação. Porque se eu disser para você, avião azul, você vai ver na sua mente um avião azul. Palavras geram imagens. A questão é que a palavra de Deus, sendo Espírito, só pode gerar imagens no Espírito. Por isso, quando você lê na Bíblia, pelas suas pisaduras eu fui sarado, muitas vezes a imagem que você vê é a imagem do seu corpo doente, doendo. Mas Deus tem para nós Espírito, sabedoria e revelação para que consigamos ver aquilo que Deus está mostrando na sua palavra como visões e sonhos. A revelação, ela produzirá uma imagem tão indelével, tão nítida no nosso espírito, que nós conseguiremos nos ver curados. Então nós falaremos: eu estou curado. Sem duvidar no coração, porque este coração está recebendo revelação. Quando o Senhor fez algo na cruz do Calvário, o inimigo, através das circunstâncias, tentou mostrar o contrário. Vocês lembram quando Deus disse: eu tenho te dado Jericó? O que aconteceu é que Jericó estava hermeticamente fechada. No visível aparecia realmente que eles jamais poderiam entrar em Jericó. Mas o fato é que a palavra de Deus prevaleceu porque Deus, através de Josué, mostrou que o que você está vendo no visível não é a palavra final. O que você está vendo no visível não é efetivo, eficaz, é frágil, é mutável. Porque a palavra de Deus é superior e ela afeta o visível e ela afeta as moléculas, os quarks. A palavra de Deus, ela é poderosa, vivificante. Ela é capaz de mudar a matéria. Ele é capaz de transformar no visível segundo a palavra da fé. Nesses momentos que nós estamos aqui,
Há uma atmosfera criada por Deus que sim, produz com certeza uma operação do próprio Deus. Quando nós o buscamos pelo que Ele é, para vivermos para a sua glória. Ele nos brinda com sabedoria e revelação. Deus sabe que apenas informações teológicas, que apenas estudar sobre, não produzirá libertação, mas sim um relacionamento com a própria verdade fará com que a verdade se revele. Entende? Quando eu busco Jesus apenas como informação teológica, eu só vou ter informação. Mas quando eu o busco como meu Senhor, a fim de conhecê-lo e servi-lo, a Bíblia diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a minha doutrina. A doutrina do Senhor é como um livro selado para a carne, mas quando o coração é sincero, ele acha Deus. Quando o coração se limpa, ele acha Deus. De maneira que sem essas revelações que vêm pela comunhão diária com o próprio Senhor, tudo que nós temos são versículos, informações bonitas que na verdade não conseguem impressionar o nosso coração mais do que o que estamos vendo, sentindo, tocando. Por exemplo, você lê o original hebraico do Salmo 23, diz bem assim: o Senhor é meu pastor, por isso nada pode me faltar. Veja, ele está explicando. Porque o Senhor é meu pastor, nada pode me faltar. Ou seja, é impossível. Porque este não é o jeito de Deus trabalhar. O jeito de Deus trabalhar é 12 cestos cheios. Ele tem como fazer isso, ele mostrou no deserto. Deus é poderoso para trazer para o visível no espírito. Veja bem, em Cristo Deus pode te ouvir, mas no espírito Deus pode responder. Em Cristo, Deus ativa sua fé, mas no Espírito ele traz isso para o visível. O que vemos é que, se nós lemos o versículo, o Senhor é meu pastor e por isso nada pode me faltar, isso será uma informação bonita que na hora da luta parece que não funciona. Mas se temos uma comunhão de qualidade com o Senhor, além do versículo, nós temos a revelação, a testificação no nosso espírito. O Espírito consegue revelar, fazer arder o nosso coração, ele consegue abrir as Escrituras. De maneira que conseguimos ver a Bíblia como realidade. Conseguimos ver a Bíblia como poder de Deus. Conseguimos ver a Bíblia como o nosso mundo, a nossa realidade, a nossa verdade. Isto é um grande milagre, o milagre da fé. A capacidade de crer no que Deus disse, mesmo que você está vendo o contrário, sentindo o contrário. Quando a revelação ela ultrapassa aquilo que seus olhos veem, aquilo que teu coração, teu corpo, tua conta bancária está falando. Essa revelação progressiva, essa revelação que nos faz romper e crer é um milagre produzido por Deus. Enquanto nós o buscamos pelo que Ele é, dia após dia, conforme vamos vendo, vamos nos tornando, vamos conseguindo crer. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18 que aquilo que eu percebo, eu me torno nele, porque eu já sou nele no Espírito, mas a minha alma consegue crer e se tornar no desempenho. O que eu estou dizendo para você é que revelação ou morte, informações religiosas, acadêmicas não vão poder nos ajudar de fato. É um bom começo. Jesus diz em João 5, 39 e 40, vocês leem as Escrituras porque julgam nelas ter a vida eterna, mas não vêm a mim para terem vida. Então veja que a carta de amor quer nos levar a um relacionamento de amor vivificante. O ensino ele é importante, ele tem uma parte importante, mas ele não é tudo. Porque o ensino nos chama à comunhão, ao arrependimento, a buscar o Senhor e transformar em oração o que nós lemos e ouvimos. Quando nós dizemos: Deus, me revela quem eu sou em Ti e quem o Senhor é em mim. Me revela as Escrituras. Olha a humildade. Quantos que leem a Bíblia na mente achando que podem entender? E então se cria seitas e heresias. Muitas pessoas se acham sábias e não buscam a verdadeira sabedoria. Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Quando uma pessoa ela
medita na palavra de Deus com a sua mente humana, inchada, carnal, ela não consegue extrair o que o Espírito quis dizer. Porque a capacidade humana é muito limitada. Mas quando nós dependemos do Senhor e vamos à Bíblia junto com o Senhor que escreveu nos dá a revelação. E nós conseguimos ver no Espírito. Conseguimos crer no coração. Porque uma coisa é você ler o Senhor é meu pastor, por isso nada pode me faltar. E outra coisa é você ter um mestre dentro do seu coração que te revela isto de uma maneira gradativa, contínua, progressiva, de glória em glória, de fé em fé. A luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até esse dia perfeito. Na sua luz veremos a luz. Neste mundo em trevas, quando você olhar e não ver nada do que está escrito, você não vê prosperidade, você não vê saúde, você não vê conversão na sua família. Então a Bíblia diz, quando você andar em trevas, sem luz alguma, firme-se na palavra do Senhor. É de lá que vai sair a luz, que vai revelar a você que o que você está vendo é perfeitamente dominável pelo Espírito de fé. Aquela Jericó, ela estava sob o domínio de Josué porque Deus o disse. Deus colocou Josué no governo, no domínio de Jericó. Quando Deus nos coloca como embaixadores celestiais, Ele nos banca com a sua presença. De forma que Jericó não teria outra escolha. Ela era frágil. Ela teria que cair aos pés de Josué, porque o que Deus determinou infalivelmente acontecerá. A honra do Senhor está na sua palavra, Salmo 138, 2. Portanto, quando Deus colocou Jericó sob domínio de Josué, certamente não parecia isso no visível. Se Josué desse um soco naquela muralha, ele iria machucar sua mão, porque não é por força e por violência, não é na condição humana de Josué. Foi o que Deus disse para Moisés, quando Moisés disse, como é que eu vou tirar esse povo do Egito? Deus disse, porque eu serei contigo. Essa participação invisível, ela é eficaz e definitiva, decisiva. Porque o Senhor está comigo. Entende? Então Deus colocou a doença sobre o nosso domínio. Deus colocou a escassez, a falta de pão, a falta de dinheiro, Deus colocou a cegueira dos nossos familiares. Lá em Atos 26:16, diz Paulo, eu te ungi para tirar as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não tem que brigar com seu familiar que está nas trevas. Você não tem que discutir, nem forçar, nem colocar culpa, nem tentar mudar, manipulá-lo. Você só precisa exercer autoridade espiritual sobre esses demônios que estão cegando eles terão que sair, porque Deus te deu domínio. Lá em Lucas 10, 19 e 20, diz que Deus nos deu domínio sobre toda a obra do diabo. É certo que quando você vê os seus familiares agindo de forma torpe, há um demônio ali. Então não adianta brigar com aquele familiar. Você sabe que a tua luta não é contra a carne e o sangue, mas contra demônios, espíritos sem corpo, que devem obediência à igreja. Portanto, em Efésios 3:10, que Deus comunica principados e potestades através da igreja. É muito importante compreender o que Deus colocou sob o nosso domínio. A tua conta bancária está sob o seu domínio, amém, irmãos? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Salmo 115:16. Portanto, você começa a estudar a Bíblia comigo e esses estudos te motivam e você diz que maravilha, porque a palavra evangelho quer dizer bom demais, isto é, notícias de grande alegria. Então, quando nós começamos no processo do estudo da Bíblia, são informações agradáveis a respeito de quem somos em Cristo, o que temos e podemos em Cristo, no Espírito Santo. E nós achamos isso tão bonito, achamos isso tão maravilhoso, e isso nos conforta, nos consola, nos dá um certo alívio. Mas à medida que nós prosseguimos e continuamos diante dessa palavra, a mesma palavra,
ela começa a nos mudar e nós começamos a percebê-la de uma maneira diferente. A mesma palavra está nos mudando e nos dando a capacidade de não apenas achá-la bonita, mas nós começamos a vê-la como verdade. Como nossa verdade, como verdade operante, como verdade que nós podemos semear, como verdade que funciona. Começamos a ter experiências e começamos a ver que realmente essa palavra governa, que Cristo é o Senhor. Você muitas vezes vai ouvir certas pessoas dizendo: Cristo é o Senhor. Mas Cristo é a palavra. E como que a palavra é Senhor? Quando ela exerce o seu domínio através de você. Por exemplo, se eu perguntar para você: Cristo é Senhor sobre as enfermidades? Você vai dizer: sim, Cristo é Senhor sobre as enfermidades. Então eu digo para você: prove. Prove que Jesus é Senhor sobre as enfermidades. Isto é, ser testemunha, capaz de provar o que está dizendo. Em Atos dos Apóstolos, eles provavam que Jesus ressuscitou, com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Então, nós estamos aqui não para dizer que Jesus é Senhor sobre as enfermidades apenas, o que é um fato e verdadeiro, mas sim para provar que a palavra, ela governa a doença, manifestando a palavra sobre a doença, sem duvidar no coração, com convicção de que o domínio de Cristo sobre a doença, sobre a dívida, sobre a angústia, sobre a depressão, sobre os demônios que estão cegando nossos familiares, realmente estão sob o domínio da palavra, que é Cristo, que é a espada do Espírito. De 2 Coríntios 4,13, eu creio, por isso eu falo. A manifestação do Espírito é realmente a fé de Cristo em nós, esperança da glória. A verdadeira fé, a fé genuína do Novo Testamento, João 14,12, quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores, é uma fé revelada, que vem pela intimidade onde eu conheço Jesus e conheço o que Ele pode em mim através de mim, e conheço quem Ele é e quem eu sou nele. De forma que essa manifestação da cura, dos sinais, dos milagres, dos prodígios, é apenas a expressão da fé, o fruto da fé. De tanto que eu creio que Jesus manda na doença, quando a doença aparece na minha frente, eu digo: Jesus é Senhor. E eu manifesto o senhorio de Cristo. E nisto o Pai é glorificado, em que damos muito fruto. Quando o Cristo, que é Senhor, manifesta o senhorio dele através de nós, é porque realmente nós cremos no senhorio dele. Você crê que Cristo é Senhor sobre todos os efeitos da queda? Você crê que Jesus levou todas as enfermidades? Todas, absolutamente todas, que Ele incluiu todas as enfermidades, tudo que te tira a paz, que Ele incluiu toda a obra de Satanás e destruiu na cruz. Quando nós continuamos diante dessa palavra, de uma maneira progressiva, o Espírito Santo vai trabalhando e nos levando, e nos levando, e nos levando a crer a ponto de explodir. Ó, a palavra como uma bomba atômica em cima das fortalezas do diabo. Crer a ponto de manifestar. Toda a criação geme esperando a manifestação, a glória de Deus nos filhos de Deus. Essa manifestação do Espírito, ela é rara. Poucos ficam diante dessa palavra se lavando, se limpando, investindo tempo de qualidade com o coração, não apenas ouvindo, distraído, mas colocando o seu coração, colocando todo o seu ser diante dessa palavra, com gemidos inexprimíveis. Senhor, revela quem eu sou em ti, quem o Senhor é em mim, me revela, Pai, a tua palavra, me revela, Senhor, os teus mistérios. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para os seus amigos íntimos, Salmo 25,14. A Bíblia diz: clama a mim, eu te responderei. Jeremias 23,3. Ele diz: vocês vão me buscar. Jeremias 29,13 diz: vocês vão me buscar, e vão me achar quando me buscar de todo o coração. A Bíblia diz em Tiago 1,5: se alguém tem falta de sabedoria, peça que eu te darei. Então diga: Senhor, como eu preciso de sabedoria e revelação. Eu preciso, Senhor, porque até aqui o Senhor me trouxe. Eu tenho alguma revelação. Eu tenho alguma fé, algum nível de fé. Eu tenho, Senhor Deus, sido transformado de alguma maneira, mas eu sinto que o Senhor quer trabalhar, acrescentar, porque
a tua palavra mostra e o meu espírito testifica que quando o Senhor manifestar o seu domínio sobre essas coisas, é porque o Senhor realmente é no meu coração maior do que o que eu estou vendo e sentindo. Por exemplo, uma pessoa me curou, mas ela tem como maior desde a queda. A impressão da doença ela é sempre maior do que a impressão que está escrito. Sabe como é? Isso precisa ser revertido. A impressão do estou doente, entende? Estou sentindo essa doença, estou sentindo essa dor. Ela nos afeta. Desde a queda nos afeta muito. À medida que a palavra vai enchendo, ela vai lançando fora todo o medo. Ela vai lançando fora todas as imaginações, fortalezas. Ela vai lançando fora todas as impressões, sensações que nos dominavam. É uma obra contínua. Bem-aventurado aquele que não interrompe o processo da graça. De repente a palavra de Deus começa a nos impressionar. De repente a palavra de Deus começa a nos afetar mais e mais. Até que você possa dizer como Pedro, o que eu tenho recebido, eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Isto é uma comunhão tal que o Senhor teve liberdade para libertar os pensamentos, a mente, as emoções de Pedro. Para que Pedro conseguisse ver que Cristo que estava nele podia afetar a doença daquele homem aqui e agora. Que Cristo que estava nele era Senhor daquela doença. Era realmente alguém que iria confirmar, porque Deus havia enviado Pedro como enviou a nós. Ele não diz sinais seguirão os pastores, ele diz sinais seguirão os que creem, né? Então, eu e você somos chamados a mergulhar nessa glória, a não se apressar de sair dessa presença e buscar nessa intimidade com adoração, com humilhação, com oração, com intercessão, meditar e dizer: Deus me ajude. Olha a condição que Adão e Eva nos colocaram. Não posso. E à medida que você vai rompendo essa linha, o cativeiro do medo, da dúvida, à medida que você vai rompendo esse cativeiro que todos os homens estão. Em Efésios 2:2 diz que o diabo está guiando a mente de todos os filhos de desobediência. Então, à medida que você começa a romper o que parece ser, o que eu estou sentindo, o que eu estou achando, e Deus começa a te levar para a dimensão da verdade da palavra. E Deus começa mais impressionar, afetar o seu coração. Chega um momento em que a cura ela é mais real do que a dor no corpo. Rompeu. Sabe como é? Você vai enchendo de água. Chega uma hora que rompe. A unção despedaça o jugo. A revelação rompe o medo. De tanto que encheu o coração que transbordou. Não se transborda um copo com uma gota. Você vai enchendo. Chega uma hora que transborda. É para que transborde pela sua boca como unção que toca as circunstâncias. Vai enchendo o coração, nada. Vai enchendo o coração, nada. Meditando na palavra, nada. Buscando o Senhor, nada. Persevera diante do Senhor. Veja, 13 anos José. Ali Abraão, 25 anos. Veja Davi, 17 anos, perseverando diante do Senhor. Paulo ficou 14 anos meditando antes de começar o seu ministério. E quando você persevera, Gálatas 6:9 diz: semeando no Espírito, chega uma hora que vem a colheita. E a colheita da consagração sincera é a revelação. A revelação é a capacidade de crer na palavra de Deus. É a capacidade de ver Deus maior do que o seu problema. É a capacidade de colocar o que está escrito em ação e transformar a sua oração em mudança do cenário. É crer a ponto de transformar isso em virtude na sua voz.
Crer a ponto de transformar isso em fruto visível. Crer a ponto de afetar o mundo material. Crer a ponto de subjugar os efeitos da queda por causa dessa unção e fazer Jesus Senhor daquela situação. Ou seja, quando Pedro e João disseram para aquele aleijado, levanta e anda, ele fez Jesus Senhor daquela enfermidade no visível. Ele manifestou o senhorio de Cristo, ele mostrou o senhorio de Cristo e ele quebrou uma fortaleza dos efeitos da queda. Então, quando nós não apenas cremos que Jesus é o Senhor, há muita gente que está, Jesus não está comigo, não estou sentindo Jesus, Jesus me socorro. Eles não estão convencidos que Jesus é o Senhor. O tempo passou, mas eles mesmos têm dúvidas. Eles ainda estão no cativeiro da dúvida, do medo, da ansiedade. Mas, irmãos, você não imagina de 100 cristãos numa igreja, quantos que ainda não romperam, não renovaram a sua mente e não saíram ainda do cativeiro da dúvida, do medo, da ansiedade, da preocupação? A grande esmagadora maioria. Este romper no espírito, este receber luz, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. É algo tão raro, irmãos, tão precioso. Homens que veem, homens que ouvem, e que quando falam liberam o próprio Espírito. Não apenas informações a respeito de Cristo, mas quando abrem a boca o próprio Cristo está se movendo na vida dos ouvintes. O Espírito liberado na vida da pessoa. Não só no coração, mas também na voz. Não só no coração, mas também fluindo. Amados, eu incentivo você a chegar neste ponto, neste ponto, neste ponto. Eu incentivo você a ter fome e sede de justiça, que é a manifestação das obras do Senhor. Como disse Eliseu, cadê o espírito de Elias? Cadê o Senhor de Elias, o Deus de Elias, né? Como disse Gideão, se Deus é conosco, que obras são essas? Sabe, pessoas inconformadas que dizem como Davi, esse gigante está afrontando o exército de Deus vivo. Pessoas como Elias que diz, agora vocês vão ver que Deus reina em Israel. Pessoas que defendem a honra do Senhor, que manifestam o reino de Deus, que produzem obras que impactam o mundo, com sinais visíveis, com provas claras, irrefutáveis, de que Jesus está vivo e está no nosso meio. Pessoas assim realmente glorificam a Deus, exaltam e engrandecem a Deus, porque não apenas falam, mas comprovam que Jesus está vivo no nosso meio. Eu creio numa igreja assim, uma igreja como a igreja primitiva. Foi por isso que nós abrimos a Gerados pela Graça, porque nós temos fome e sede de um evangelho puro, sem comércio, que prega contra o pecado, com caráter, com sinais, prodígios, poder e maravilhas. O evangelho completo. Muitas vezes você vai numa igreja e tem um poder, mas não tem uma palavra. Muitas vezes você vai numa igreja lá tem sabedoria, mas não tem amor. Você vai numa igreja lá tem uma pregação boa, mas não tem libertação. Você vai noutra igreja tem libertação, 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 mas tem comércio. Então nós queríamos uma igreja como Atos dos Apóstolos, poder, amor, sabedoria bíblica. O que vemos é que este gemido que Deus colocou em nós, por ver Cristo prevalecendo sobre o visível e sobre a nossa carne. É plenamente possível, Deus não nos fez um frustrado. Aquele que colocou em nós o querer, certamente colocou o efetuar. Creia, meu irmão. Jesus colocou em você essa fome de percebê-lo e revelá-lo, certamente é o primeiro interessado em manifestar-se a você e através de você. Conforme ele opera em você, ele opera através de você. O que vemos, sem dúvida, é que o mundo está para ver um avivamento extraordinário, através de pessoas simples, vasos de barro, que atribuem toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você neste momento e profetizar o shalom de Deus, a graça de Deus, a virtude de Deus sobre a sua vida. E creio que neste momento haverá uma transferência, haverá uma atmosfera, haverá um mover de Deus. Haverá fruto, haverá resultado, haverá um impacto da glória do Senhor. Porque não estamos sozinhos aqui, o Senhor disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou no meio deles. E nós cremos que neste momento, enquanto nós estamos orando, algo de Deus, neste momento, vai ser liberado. Porque Ele disse que liberaria, e eu creio. Você crê? Nós vamos orar agora e pedir, Senhor, abre os meus olhos. Mostra quem eu sou aos teus olhos. Senhor,
Abre os meus olhos. Senhor, me revela a tua palavra. Me revela o teu poder, a tua glória. Como fez Moisés em Êxodo 33, rogo-te, Deus, que se eu achei graça diante de ti, que o Senhor me revele a tua glória. Nós estamos aí buscando do Senhor mais do que religião, mais do que bênção, mais do que resultado, mais do que milagre. Nós estamos buscando que o Senhor seja glorificado, engrandecido diante de nós e através de nós. Os sinais e prodígios são apenas um meio. Os milagres são apenas um meio para que as pessoas se dobrem, recebam Jesus, creiam em Jesus e sigam Jesus até o fim. A maior vitória de Bartimeu não foi ser curada, mas seguir Jesus pelo caminho após ser curado. Paulo diz lá em Romanos que por força de milagres, sinais e prodígios ele estava convertendo aquele povo. O povo que duvidar da doutrina vai ver o poder de Deus também. Irrefutável. O Senhor mostra com provas irrefutáveis que Ele está no nosso meio e que Ele é Senhor. Vamos manifestar o senhorio de Cristo sobre toda doença agora? Vamos manifestar a glória de Deus, a unção de Deus sobre todo pecado, vício, tristeza, depressão, esses demônios que estão agindo no seu lar, na sua família, na sua empresa. Nós podemos arrancá-lo, porque o Senhor nos deu domínio sobre os demônios e as obras dos demônios. Pai, debaixo do sangue de Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor nos leve ao arrependimento sincero e pedimos também, meu Pai, que o Senhor nos ajude a perdoar de todo o coração a todos. E neste momento profético, Pai, nos movemos no espírito de fé e junto com a nossa voz, por misericórdia, flua o teu espírito agora. Junto com a nossa voz, flua aquela virtude que te santifica, que te glorifica, para que não sejamos faladores vãos, para que não sejamos mentirosos. Confirma neste momento a nossa voz, para que o Senhor seja engrandecido e o nosso fruto vem de ti, e nisso o Senhor é glorificado. Ó Deus querido, nossos ganhos serão consagrados ao Senhor. Neste momento profético, nós falamos a toda a obra das trevas que se retirem e desapareçam. Em nome de Jesus, não ficará nem raiz nem ramo. Profetizamos sobre a vida espiritual, emocional, sexual, conjugal. Profetizamos sobre a vida financeira, a saúde, todas as áreas, principalmente a comunhão dessa pessoa contigo. Que neste momento profético ela seja ligada à operação do Senhor, à tua vontade, à tua bênção, à comunhão mais profunda contigo. Eu desligo essa pessoa de Satanás e todas as obras do diabo, e de tudo que o diabo estava fazendo é interrompido agora. Tudo que ele estava matando, roubando, destruindo, endividando, adoecendo, oprimindo, cegando, eu paraliso, expulso agora e lanço fora. Toda a obra do diabo foi aniquilada. Neste momento profético, algo está acontecendo. Pai, envia os seus anjos com espada de fogo. Ó Pai, em nome de Jesus, que esses demônios sejam agora banidos em nome de Jesus. E muda o cenário, Pai, enquanto nós oramos, Deus, confirma o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Nós cremos que o Senhor está fazendo isso, porque o Senhor disse que confirmaria a nossa oração. Portanto, neste momento eu creio e te adoro e te louvo, porque o Senhor ouviu, porque o Senhor respondeu, porque o Senhor certamente confirmou as nossas orações. Algo aconteceu enquanto nós orávamos, algo mudou, Pai. O diabo perdeu, o diabo saiu, toda a obra do diabo foi queimada totalmente. E nós ligamos essa pessoa à sua unção, à sua vontade, à sua revelação, a uma comunhão cada vez mais profunda contigo. É isso que nós oramos de todo o nosso coração no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a você que participou conosco dessa live. Se você puder, compartilhe, divulgue a palavra do Senhor, porque a unção de Deus está nessa palavra. Há uma atmosfera, há um mover do Senhor. Isto não é apenas informação, mas certamente algo está acontecendo, porque Deus disse que nós não trabalharíamos em vão, nem nos cansaríamos para o fogo, mas há fruto do nosso trabalho, porque nós fazemos no Senhor não é vão, porque fazemos para a glória dele. Louvo a Deus pela tua vida, amém? Agradeço a Deus pela tua participação. Quero convidar você que puder amanhã estar conosco na rua Tomás Otto 254 às 20 horas para estudarmos a Bíblia juntos e orarmos naquela atmosfera maravilhosa. E um grande abraço. Jesus Cristo te ama e eu também. Shalom, meu amado irmão, minha amada irmã.
Agradeço a você que participou conosco em nome de Jesus.